Pesquisa realizada pela Unemat mostra que o Pantanal perdeu 16% do seu volume de água em 10 anos. A constatação preocupa, uma vez que o Pantanal é considerado a maior planície alagável do planeta. O estudo foi realizado pelos pesquisadores Wilkinson Lopes Lázaro, Hernandes Sobreiro Oliveira Júnior, Carolina Joana da Silva, Solange Queda Castrilon e Claumir César Muniz. E para falar mais sobre as implicações dessa perda d'água no bioma, é que converso agora com Wilkinson Lopes Lázaro. Wilkinson, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente poder discutir aqui no Papo com ela um pouco mais sobre essa pesquisa realizada pela Unemat e que mostra aí uma mudança no bioma Pantanal. Queria que você pudesse dizer para a gente um pouco sobre de que maneira vocês fizeram a observação dessa diminuição de 16% do volume de água no Pantanal nesses últimos 10 anos. Perfeito. Olha, eu que agradeço a oportunidade, em meu nome e em nome da Universidade do Estado de Mato Grosso, dessa disponibilização de espaço de fala para divulgação também do que a gente vem trabalhando nos últimos anos aqui. Efetivamente, 2020 agora foi um ano de seca muito extrema na região aqui de Cáceres e tudo mais, né? A gente teve baixas históricas e o nosso grupo de pesquisa, juntamente com outro grupo da professora Carolina Joana da Silva, que trabalha mais com essa questão tradicional de conhecimento, já vinha relatando, né, a percepção dos pantaneiros, digamos assim, sobre essa mudança, né, de menos água no sistema nos últimos anos. E existem algumas outras pesquisas do pessoal da Amazônia que mostravam também mais ou menos esse possível padrão, né, de diminuição. E então foi que nós tivemos a ideia efetivamente de trabalhar. Bom, legal, então vamos tentar dar uma testada, né, confirmar o que o pessoal vem vendo e sentindo, né, com o conhecimento tradicional com imagem de satélite. E foi o que nós tentamos. A gente juntou então os dados de precipitação, os dados de evapotranspiração e diversas imagens de satélite de 2008 até 2018, né, para tentar então mensurar essa quantidade de água. E o que a gente conseguiu, então, notar pela série histórica é que a gente teve, então, uma diminuição dos dias com chuva, né? Então a gente tem mais dias sem chuva no ano, nesses últimos tempos também, né? E a gente viu que a gente tem uma redução também da massa d'água acumulada no Pantanal, principalmente no período de estiagem. Durante as cheias, até que está semelhante, mas durante o período de seca, quando seca, a gente tem perdendo pelo menos aí 2% de água quase todos os anos, se a gente for fazer uma média, digamos assim, né, o que levou então a esses 16% de perda. Isso significa então dizer que o Pantanal está ficando cada vez mais seco, pelo menos nessa região de estudo, no seu período de seca atual. O que isso implica, tanto para o bioma Pantanal, como para o meio ambiente como um todo, Wilkinson? O que vocês conseguiram constatar diante dessa análise, né? Por exemplo, um dos principais efeitos que a gente viu foi agora, esses incêndios catastróficos que nós tivemos, os maiores agora, em quase 50 anos, né, do bioma. Então, como a gente tem menos água disponível, represada ali dentro do bioma Pantanal, a gente tem mais massa seca. E com mais massa seca, então, a capacidade de queima é muito maior. Né? A probabilidade de incêndios é muito maior associada com isso. E também temos outras possibilidades. Esses dias atrás saiu uma reportagem da Zilka, uma pesquisadora que trabalha no Mato Grosso do Sul, né, averiguando alguns jacarés que estavam empossados, diversos, 50 jacarés, eu acho, empossados num pequeno corpo d'água, e efetivamente é isso também que acontece. Né? A gente tem essa perda de água de dessedimentação, a gente tem essa perda de habitat, né, para peixes, para todos os organismos aquáticos, e também essa diminuição de água acaba também afetando os próprios organismos terrestres que dependem dela também para a sedimentação. Né? Então a gente tem perda de conexão lateral com as baías. Então uma baía, por exemplo, aqui, uma lagoa, né, que a gente chama de baía regionalmente, sou cacerense mesmo, se conecta com o rio e ela tem um padrão, por exemplo, para deixar os peixes entrarem ali ou saírem durante o processo de desova. Né, por exemplo, quando o rio começa a entrar, então a gente tem, por exemplo, quando o rio começa a subir, então possivelmente a gente tem uma perca, talvez, né, nesses primeiros meses do período de Piracema, a gente pode ter uma perca de biomassa de espécies de peixe também que dependem dessa água. Né? Quando diminui a água, diminui quase toda a vida. Tem o que fazer para reverter esse quadro, Wilkinson? O que vem implicando nessa redução do volume de chuvas, por exemplo?
A gente pode falar aí de efeito estufa, desmatamento? Olha, o que a gente acredita, né, é que efetivamente a gente tem esse problema do desmatamento, afinal, né, a árvore chama chuva, não tem jeito, né? Então, principalmente o desmatamento vindo da Amazônia, né, porque isso vai acabar, a evapotranspiração amazônica que leva a água em vapor, os rios aqui que vão cair em Mato Grosso e formar nossas chuvas, né? Mas também tem muito a ver com outros fatores. A gente tem processos de erosão que causam essa perda de conectividade, essa perda de massa de água, né? Conforme o rio, como ele é mais fundo, mais calhado, né, ele diminui menos a evaporar. Se eu tenho uma entrada de sedimento, ele vai tendendo a ficar cada vez mais raso e mais largo, então ele tem mais tolerância de evaporar, então ele acaba perdendo muito mais água facilmente. A gente tem a diminuição de fluxos em nascentes, por exemplo, né, devido ao desmatamento, devido à perda de conversão de terras. É uma somatória. Infelizmente eu não sei te falar agora, isso inclusive eu acabei de sair de uma reunião que a gente estava debatendo justamente essa questão, em quais processos a gente pode realizar para tentar diminuir efetivamente, e eu acredito que a única coisa que a gente possa tentar fazer agora são projetos de restauração, né, restauração de nascentes, restauração de cursos d'água que foram impactados, para tentar somar mais água, digamos assim, ou produzir mais água nas regiões de produção, efetivamente, e tentar reverter esse cenário, ou pelo menos minimizar esse impacto no curto prazo. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que pelas previsões do painel intercontinental, esse ano de 2020 vai ser o melhor dos próximos 4, então você já vê que a gente tem um grande reto pela frente. Você disse que um impacto que a gente já sentiu nesse ano de 2020 foi esse incêndio, considerado o pior dos últimos 50 anos no Pantanal. Exato. Né? E agora dizendo que 2020 foi o melhor dos próximos 4 que virão. Em termos de seca, sim. Wilkinson, a gente pode ou deve, né, se preparar para que no próximo ano a gente não viva novamente uma situação tão dolorosa como essa do incêndio verificado no Pantanal, tanto em Mato Grosso como no Mato Grosso do Sul, e toda essa discussão que vem sendo feita na esfera do Congresso Nacional, na esfera estadual, né, de ambos os estados, precisa ser levada a sério diante do que constata a pesquisa? Indiscutivelmente, e assim, a maior preocupação que tem assolado, digamos assim, a maior parte dos pesquisadores aqui de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul que trabalham com o Pantanal, e também fora dele, é justamente como é que nós vamos mobilizar recursos e pessoas justamente para tentar evitar ou ter o máximo possível um sistema que consiga responder imediatamente ao surgimento de um foco, por exemplo, sabe? Então, quando a gente vem trabalhando aí junto com as redes, com os observatórios, com as ONGs, com as comunidades tradicionais, a gente tem trabalhado justamente nesse sistema. O que nós podemos montar agora para garantir que o próximo ano a gente consiga, pelo menos, segurar a onda. Né? Eu não falo nem de melhorar, mas pelo menos segurar a onda do que vai acontecer para que a gente não tenha efetivamente essa tragédia que aconteceu nesse ano. Que pegou a gente efetivamente de calças curtas, né? A gente não tinha noção da magnitude que ia ganhar, e agora que a gente tem que tentar o máximo possível fazer com que não se aconteça, ou aconteça na menor capacidade possível. Quando a gente pensa nesses 16% de perda d'água, nesse intervalo que foi analisado, isso é muito para o período, Wilkinson? Isso pode representar, por exemplo, a extinção do bioma? Não, extinção de um bioma eu não acredito a curto prazo. Porque a gente tem que ver que o Pantanal ele passou por um processo muito semelhante nisso, aparentemente na década de 60 e 70. Então, do mesmo jeito que a gente teve uma retração, digamos assim, hídrica, depois ela teve uma expansão hídrica de novo e voltou a ser o que a gente era. Agora, o problema é que as condições climáticas daquele período eram muito diferentes do que são hoje. A gente não sofria com todas as mudanças climáticas que vem sofrendo hoje. Então a gente sabe que está passando por um efeito semelhante ao que aconteceu agora, só que a gente não sabe, por exemplo, se vai voltar. Então o que a gente está se preparando, digamos assim, enquanto comunidade científica, também é tentar o máximo possível fazer previsões de como é que vai ser o funcionamento do nosso ecossistema em baixa, né, em um pulso de inundação mais baixo, com uma amplitude mais baixa,
provavelmente a gente vai ter uma expansão, por exemplo, de agropecuária, né, porque a gente vai ter mais pasto, mais áreas, a gente possivelmente vai ter uma retração muito forte da pesca, uma retração muito forte do turismo, mas esses são todos prognósticos que a gente tem tentado levantar agora, muito recentemente, né? Mas extinção do bioma eu não acredito, a gente vai ter um Pantanal diferente do que a gente conhece agora. Talvez menos rico, talvez menos diverso, menos produtivo e com menos gente. Mas ele vai estar ali. Eu só não posso garantir o que vai ser da nossa economia e do homem pantaneiro mais para frente, de como vai ser a biodiversidade que a gente enxerga agora. Quando você fala de peixes que podem ser afetados com essa redução, né, da área de água no Pantanal, a gente sabe dizer quais peixes seriam esses já, Wilkinson? Olha, por exemplo, os grandes migradores, tipo piapangas e outros que fazem esse corrimento, né, vão para as nascentes e voltam, mas de forma geral quase toda a fauna pode ser afetada, porque com a diminuição do corpo d'água, a gente sofre com mais processos de eutrofização, né, com ganho de nutriente na água e acaba causando um depressionamento de oxigênio, a gente perde habitat, né, e consequentemente quando a gente perde habitat, a gente também perde diversas espécies que são mais sensíveis, né? Então a gente pode esperar que exista um impacto também na própria produtividade pesqueira de todas as espécies de uma maneira muito geral. Provavelmente alguns mais sensíveis ao oxigênio possam sofrer mais, né? Porque conforme você tem menos água, você tem menos oxigênio dissolvido na água. Mas ainda é prematuro para te dizer efetivamente quais espécies assim podem sofrer uma maior perda, mas que vai acontecer, vai. Qual é o próximo passo agora, né, do grupo que pesquisou esse cenário no Pantanal, que detectou essa perda de água? Quais são os próximos passos, Wilkinson? Vocês vão estudar alguma outra coisa? Vão fazer um movimento no sentido de mobilização? Como que vai ser isso? Agora que a gente conseguiu captar que já existe esse possível trend, esse possível, né, padrão alinhado, o grupo agora, a tendência é, principalmente, verificar, ou pelo menos tentar prever a médio e curto prazo, quais são os impactos disso na biota, né? Por exemplo, na polinização de diversas espécies, na produção de diversas espécies e tudo mais. E um segundo passo agora é firmar um pacto pela restauração ecossistêmica. Então, investir muito na restauração de nascentes, na restauração de cursos d'água pequenos e impactados, que são essas capilaridades que acabam criando os grandes cursos, né? E tentar de alguma maneira fazer com que as zonas de produção de água dentro de cada bacia consigam retornar ao estado, porque, ou pelo menos é um estado mais próximo do natural, uma vez que o input, digamos assim, externo, né, como por exemplo os rios voadores da Amazônia, tem diminuído. Então uma coisa que a gente tem que tentar fazer é fazer com que essa chuva que cai aqui seja o máximo possível convertida em vazão e qualidade de água para a população e para as espécies. A gente pode dizer de mudança em temperaturas em razão dessa diminuição da água no Pantanal? Por exemplo, como que isso afetaria Mato Grosso como um todo, Mato Grosso do Sul também, que é banhado pelo Pantanal? Olha, infelizmente a gente não consegue dizer porque a nossa base de dados ainda é muito curta, né? Como a gente tem só uma unidade amostral em Castros e é muito espaço, né, para a gente poder falar em algum padrão temporal assim. O que a gente pode falar é que provavelmente a umidade relativa do ar pode cair nas regiões mais ribeirinhas e na região não ribeirinhas também, porque muita parte da transpiração, da evaporação de água do Pantanal acaba suprindo, né, as correntes de umidade do ar da região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Temperatura acho que vai ser mais uma questão associada com a própria mudança climática do que necessariamente com a perda de água daqui. Wilkinson, quando você fala sobre essa mobilização, esse pacto para a recuperação das nascentes, né, para tentar reverter esse quadro, de que maneira ela se dá? É uma mobilização que vai ser focada somente no poder público? É uma mobilização que foca também no povo pantaneiro, que envolve ONGs? É uma grande força-tarefa? Como que vocês imaginam isso? É todo mundo que sofre com a seca. Então, já existe um pacto que é chamado Pacto das Nascentes do Pantanal, que foi previsto que até 2020 agora, por exemplo, tivessem sido restauradas pelo menos 50. Algumas delas conseguiram, outras ainda estão em fase de implantação. Mas a ideia é fazer com que essa ideia, né, e que tem que ser abraçada por todo mundo,
tem que ser abraçada por fazendeiros, tem que ser abraçada pelas ONGs, tem que ser abraçada pelas pessoas, tem que ser abraçada pelos governos, pelas instituições que podem fazer alguma coisa, como a própria Unemat, o FMT e FMT. Todo mundo tem que começar a agir de forma muito mais coordenada, né? E uma das nossas propostas, a gente está até tentando agora algumas arrecadações de verbas com o pessoal do Fundo Europeu e tudo mais, é justamente tentar trazer esse pacto interdisciplinar e interinstitucional, né? E também com todos os membros da sociedade civil, organizada ou não organizada, para a gente tentar realmente reverter esse quadro, porque senão a gente tem um futuro bastante árido, né? Se me perdoe o trocadilho, sem graça pra caramba, pela frente. Traz uma preocupação perceber que a gente tem um governo federal que não está muito preocupado com a questão ambiental, que vem sendo cobrado internacionalmente em razão disso. Isso também pode ser um fator que dificulte esse movimento? Olha, eu vou te falar que eu já passei da fase do luto da negação para aceitação, mas, assim, com certeza, os movimentos que nós vemos em esfera federal, digamos assim, têm surtido um certo atraso, né, nas organizações tanto estaduais como municipais e de menor escala, como por exemplo com as ONGs. Então a gente tem tentado de maneira, eu diria que até satisfatória, não muito, mas satisfatória, fazer com que os pactos regionais e os pactos municipais acabem suprindo, digamos assim, as deficiências que a gente acaba sofrendo, digamos assim, por, eu acredito, que uma política ambiental no mínimo desastrosa de parte do nosso governo federal. Wilkinson, muito obrigada pela participação aqui no Papo com Ela, e a gente está sempre à disposição para trazer os resultados das pesquisas que vocês realizarem por aí. E eu que agradeço novamente a disponibilidade para a Universidade do Estado do Mato Grosso. Também nos colocamos à disposição de toda a sociedade mato-grossense e brasileira a poder ajudar.